Países mais ricos comprometem a disponibilidade de vacinas para os mais pobres. A Aliança da Vacina do Povo, grupo que reúne organizações como Oxfam, Anistia Internacional e Global Justice Now, adverte que países ricos estão reservando para si mais doses do que de fato precisam das vacinas contra a Covid-19, o que vai deixar desamparada a população de países mais pobres. O grupo estima que 70 países de baixa renda conseguirão vacinar apenas 1 em cada 10 de seus habitantes. Isso porque países ricos estão reservando vacinas em quantidades que são capazes de vacinar suas populações inteiras 3 vezes se todas as vacinas forem aprovadas. O Canadá encomendou vacinas suficientes para 5 vezes a sua população. Então, de novo, isso é a lógica do mercado financeiro, isso é a lógica do mercado capitalista dirigindo políticas de saúde. É indiscutível que a lógica de mercado não pode dirigir uma questão de saúde. Saúde é direito humano. Não é possível que a gente pense à beira de uma doença letal para grande parte da população, letal, absurdamente letal para toda a população, altamente contagiosa, como a gente está experimentando do Covid-19, que a gente esteja que a política de vacinação esteja controlada pela lógica de mercado. No início da pandemia, foi bonito o discurso, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos na mesma dificuldade. Não estamos. Não estamos. Nós não estamos, do ponto de vista nacional, dentro de cada país, nós não estamos, toda a população brasileira não está no mesmo barco, como também do ponto de vista internacional, não. Os países mais ricos têm mais benefícios e mais facilidades no combate ao coronavírus, e agora a gente está vendo que também na disponibilidade de vacinas. Nós temos essa estimativa que os 70 países mais pobres vão conseguir vacinar apenas 1 em cada 10, apenas 10% da sua população contra o Covid-19. Isso porque países mais ricos estão controlando a oferta ou a disponibilidade de vacinas contra o coronavírus. Canadá comprou 5 vezes a quantidade de vacinas, 5 vezes a quantidade de vacinas suficientes para vacinar sua população inteira. Países que estão encomendando 3 vezes, até 3 ou mais vezes o número de vacinas de seus países. É lógico que existem organizações e existem iniciativas para garantir que os países mais pobres tenham também acesso à vacina, mas isso na análise da Aliança do Povo pela Vacina não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Isso porque, veja, por exemplo, a vacina da Pfizer. Isso já foi uma questão que foi considerada problemática até mesmo para o Brasil. E o Brasil, por incrível que pareça, não está incluído nessa lista dos países mais pobres que vão ter dificuldade na disponibilização de vacinas no ponto de vista internacional. Os países dessa lista são majoritariamente da África e da Ásia. Países da América Latina não estão incluídos nessa lista. Apesar de que países da América Latina poderão ter suas dificuldades também. Como foi noticiado, o Brasil pode enfrentar disponibilidade em insumos para vacinação. Não na vacina em si,
mas pode faltar seringas, pode faltar algodões, insumos básicos dos postos de saúde que estão ausentes por uma política de longa data, de anos, de desestruturação do Serviço Único de Saúde. E pegue a vacina da Pfizer, por exemplo, além do custo óbvio de ter que comprar a vacina, ela tem um custo especial de armazenamento, porque ela exige ser armazenada a temperaturas bem específicas, que exigem aparelhos mais específicos e mais especializados para a armazenagem da vacina da Pfizer. E isso pode comprometer que países mais pobres tenham condições. Se tiverem condições de comprar a vacina, eles ainda vão enfrentar as dificuldades estruturais de manter essa vacina, de guardar essa vacina propriamente, de guardar, de ter o condicionamento necessário para preservar a qualidade da vacina. E, além disso, de ter os insumos necessários para a vacinação de sua população. Então, a grosso modo, é que a projeção é de que os países mais pobres não consigam vacinar nem mesmo 10% da sua população, e isso se conseguirem superar as dificuldades estruturais que envolvem ter a vacina, armazenar e promover a vacinação de sua população. Então, nós temos um problema humanitário, isso já foi abordado por vários especialistas. A questão do coronavírus vai provocar no mundo uma questão humanitária, talvez seja a primeira questão global de grande dimensão humanitária enfrentada pela população mundial, já nesse início ainda do século XXI. Lógico que a gente já tem várias crises humanitárias pontuais, a fome, a seca no mundo, a falta de água, as guerras, os imigrantes das guerras, a gente tem visto todas essas questões humanitárias pressionarem os governos ocidentais ao redor do mundo. A imigração foi uma questão muito importante nos últimos 5 anos. Nós tivemos, ano passado mesmo, a pressão dos movimentos imigratórios sobre os países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, como que a gente teve uma onda de imigrantes se dirigindo para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, e isso são questões de problemas humanitários que a humanidade vai enfrentar cada vez mais nos próximos anos. E o coronavírus, o Covid-19, pode ser o primeiro de grande proporção global que a gente vai enfrentar. A gente enfrentou e muitas vezes de forma muito ruim e muito precária a pandemia, o contágio, a doença, as mortes. Nós vimos até mesmo países altamente desenvolvidos tendo dificuldades estruturais na prestação de condições em garantir a saúde de seus habitantes. Veja os Estados Unidos, que certamente a gente pode ainda considerar um país altamente desenvolvido, enfrentando mais de 200 mil mortes por coronavírus dentre a sua população. E a Europa também enfrentando dificuldades, mas mais do que isso, a pandemia ela vai representar também mais uma dificuldade, vai escancarar mais ainda a diferença entre os países mais ricos do mundo que controlam. Veja a vacina da Pfizer, a BBC Brasil divulgou que os países mais ricos que representam proporcionalmente apenas 14% da população mundial já controlam pelo menos 80%
das vacinas disponibilizadas até agora pela Pfizer. Então, nós vimos mais uma vez a desigualdade econômica e social, agora do ponto de vista internacional, que diferencia os grandes países, os países economicamente mais desenvolvidos, na corrida pela vacina. E isso é resultado do capitalismo financeiro, do capitalismo que promove realmente uma seleção social, uma seleção econômica, um darwinismo social, em que aqueles mais ricos sobrevivem e os mais pobres são condenados à morte, porque não têm condições de ter acesso aos bens sociais, e aqui no caso um bem essencial que é a saúde, sendo ditada pelas regras da economia de mercado. Isso é uma crise humanitária, uma crise humana sem precedentes ainda na história da humanidade, que já passou por diversas crises humanitárias, imigração, guerras mundiais, guerras que chegaram a matar milhões de pessoas ao redor do mundo, mas no século XXI essa é a primeira e possivelmente de várias crises humanitárias que a humanidade vai enfrentar, se não mudar drasticamente a condução de seus sistemas econômicos ao redor do mundo.